Olá, tudo bem? Como vocês estão? Que saudade de todo mundo! Hoje é o Dia dos Pais e eu vim contar uma história para vocês de um pai que amava o seu filho e de um filho que amava o seu pai. É a história de Jacó e José. Já ouviram essa história? Jacó era um homem temente a Deus que tinha 12 filhos. Casa cheia de homens. E tinha um filho que era especial para Jacó. Era José. Jacó amava muito José. Ele era o mais amado. Ele era muito querido por Jacó. E os irmãos de José tinham muitos ciúmes dele. Para piorar a situação, José tinha alguns sonhos e quando ele contava esses sonhos para os irmãos ficavam muito bravos. Eles achavam que José estava querendo se aparecer e queria ser melhor que todo mundo. Eles tinham muitos ciúmes. Jacó amava tanto José que deu uma túnica especial para ele. Uma túnica era uma roupa que eles usavam naquela época. Os irmãos dele não gostaram nada. E enquanto os irmãos estavam cuidando do rebanho da família, José ficou em casa com seu pai. Um dia, Jacó disse para José: José, vai lá ver como estão os seus irmãos, leve um pouco de comida para eles. José, como era muito obediente, foi fazer o que seu pai tinha dito. Quando José estava chegando perto dos irmãos, logo eles viram e começaram: você tá vendo quem tá vindo ali? Olha lá o filhinho de papai. Lá vem ele ver aqui o que a gente tá fazendo, vai contar tudo pro papai. Ai, esse daí é muito filhinho de papai, ele é queridinho do papai. E começaram a tramar coisas horríveis contra José. E José nem desconfiava. Então, quando José chegou, os irmãos dele o jogaram dentro de um poço. Eles tinham tanta raiva de José que eles queriam matá-lo. Mas ao invés disso, José foi vendido como escravo. Pois é. Os irmãos de José pegaram aquela roupa que o pai dele tinha dado para ele, encheram ela de sangue de algum animal e levaram para o pai, dizendo que José provavelmente tinha morrido, que eles tinham encontrado a túnica pelo caminho. Crianças, Jacó ficou tão triste. Jacó ficou muito triste, ele pensou que ia morrer de tanta tristeza. Porque José era o filho querido que Deus tinha dado para ele. E, enquanto isso, José foi parar no Egito. Foi parar nas mãos de Potifar. Potifar era o comandante do exército de Faraó. E Potifar percebeu que José era alguém especial, que Deus abençoava tudo que José fazia. Ele era muito próspero. E Potifar gostou tanto de José que José começou a cuidar de tudo na casa de Potifar. Ele cuidava do dinheiro, cuidava da comida. Mas sabe, a mulher do Potifar começou a ficar interessada pelo José. E ela falava para ele: fica comigo, e ele: eu não quero. Fica comigo, e eu não quero. Até um dia que ela ficou com tanta raiva que ele não quis ficar com ela, que ela disse para o marido que José tinha tentado atacá-la. Potifar ficou muito bravo e mandou José para a prisão. Coitado de José, ele não tinha feito nada. Foi parar na prisão. Pois é, crianças. Mas lá na prisão, ele conheceu 2 homens que trabalhavam para Faraó e tinham sido presos. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. E os 2 tiveram um sonho estranho na mesma noite. José interpretou o sonho dos 2 de forma correta. Ele disse que o copeiro, ele voltaria para a casa de Faraó e voltaria a ser o copeiro do palácio e voltaria a servir o faraó. Já o padeiro,
iria morrer enforcado. E, depois de 3 dias, tudo o que José falou aconteceu. Mas o copeiro voltou para o palácio e continuou sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Passaram 2 anos e um dia Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Ele sonhou com algumas vacas, vacas gordas, vacas magras, uns ramos de trigo cheios, outros vazios. Ninguém conseguia saber o que aquele sonho significava. Então, o copeiro lembrou de José. Pois é, Faraó mandou chamar José. E lá estavam os dois frente a frente. Faraó contou seu sonho para José. Ele sonhou com 7 vacas gordas saindo do rio Nilo e comendo no pasto. Depois vinham 7 vacas magras e essas vacas magras comiam as vacas gordas. Pois é. E num outro sonho, Faraó sonhou com 7 ramos de trigo bem cheios de trigo gordinhos e depois com outros 7 bem vazios e secos. E os 7 ramos vazios comiam os 7 ramos gordinhos. Ah, José falou, esse sonho Deus está te revelando. As 7 vacas gordas e os 7 ramos de trigo cheios querem dizer que no Egito haverá 7 anos de muita fartura nesta terra. Mas depois, as 7 vacas magras e os 7 ramos de trigo vazios querem dizer que vão haver 7 anos de muita fome e miséria. Então, você deve se preparar e guardar a comida durante esses 7 anos em que haverá fartura para não faltar comida enquanto tiver a seca e a miséria. Então, Faraó gostou tanto da interpretação de José que nomeou José como governador do Egito. E José começou a controlar tudo o que acontecia no Egito. Os 7 anos se passaram, 7 anos de fartura, muita comida, mas vieram os anos de fome e pobreza. Um dia, José estava cuidando de suas funções lá no palácio e chegaram, imagina, os irmãos dele. José estava tão diferente que os seus irmãos não reconheceram. Ah, mas José reconheceu. José perguntou para eles de onde eles vinham e perguntou para eles se eles ainda tinham pai, se tinham irmãos, porque José tinha um irmãozinho, Benjamim, que era filho do seu pai e da sua mãe. E ele queria saber se esse irmão estava vivo. Bom, José perguntou e eles falaram que sim, que o pai estava bem velho, mas estava bem, e que tinha um irmão mais moço. Ah, José queria ver Benjamim de qualquer forma. Então José falou para eles: vocês vão, levam um pouco de comida e eu quero que vocês tragam o seu irmão mais novo. Eu quero vê-lo. Se vocês não voltarem com o seu irmão aqui, vocês não precisam nem chegar perto de mim. Eu não vou vê-los. Os irmãos sabiam que o pai não deixaria Benjamim sair e ir até o Egito. Depois que José tinha sumido de casa, Jacó se apegou muito a Benjamim, que era o irmão mais novo de José. E os irmãos sabiam que Jacó não ia permitir que Benjamim fosse com eles até o Egito. Mas eles não tinham outra opção, porque eles estavam passando por necessidades. Então os irmãos voltaram para Canaã e convenceram Jacó a levar o Benjamim. Ah, um dos irmãos se comprometeu a cuidar de Benjamim com a própria vida. Então, eles voltaram e levaram Benjamim. Quando José viu Benjamim, ele ficou tão emocionado, ele queria chorar. Ele foi pro cantinho e chorou. Depois ele se recompôs e voltou.
verdade, ele queria saber como os irmãos agiriam com Benjamim, se eles fariam a mesma coisa que fizeram com ele. Será que os irmãos continuavam maus? Será que os irmãos iam cuidar bem de Benjamim? Então, José ofereceu comida, ofereceu o mantimento que eles precisavam. Só que José pediu para um dos seus servos colocar alguma coisa, uma taça, nas coisas de Benjamim. Então, quando eles foram embora, os guardas chegaram e falaram: mas vocês estão pagando o bem com o mal? Por que vocês fazem isso? Vocês vão roubar a taça do meu senhor? E começaram a vasculhar as coisas de todos os que estavam ali. Encontraram a taça nas coisas de Benjamim. Então os guardas falaram: ele ficará preso conosco. Todos os outros ficaram desesperados, porque eles sabiam que o pai morreria se o Benjamim ficasse lá. Quando ele falou isso, Judá falou: meu senhor, não faça isso, eu fico no lugar dele. Será que José deixou? Quando ele falou isso, José o abraçou e falou: você não me reconhece? Eu sou José, o seu irmão, aquele a quem vocês venderam. E eles choraram juntos, abraçou Benjamim, abraçou cada um dos seus irmãos. E ele perdoou os seus irmãos, mas ele queria ver o pai, ele queria ver Jacó. E sabe, os irmãos voltaram para casa e contaram para Jacó o que tinha acontecido. E Jacó não acreditou. Quando Benjamim falou: papai, é verdade, o José, nosso irmão, ele tá lá e ele falou para você ir para lá, ele vai cuidar de todos nós e nós não vamos mais passar fome. Ah, crianças, Jacó ficou tão feliz de reencontrar o seu filho, aquele a quem ele achava que estava morto. Imagina a alegria de um pai ao ver o seu filho novamente. Jacó ficou muito feliz e muito agradecido a Deus. Abençoou José, abençoou os filhos de José naquela terra e eles foram morar juntos. E a partir de então, José cuidou dos seus pais até os últimos dias. E olha que incrível, né, crianças? O amor de um pai por um filho é assim. Um pai nunca se esquece do seu filho, como Deus nunca se esquece de nós. Como Deus nunca se esquece dos seus filhos, aqueles a quem Ele ama. Então, que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida e feliz Dia dos Pais para todos os papais. Um beijo para vocês, tchau!